Vamos lá? Pessoal, seguinte, hoje nós realizaremos o nosso aulão para a GCM Piripiri. Eu estou aqui na missão com vocês de explicar um pouco dos conhecimentos locais e da legislação municipal de Piripiri, certo? Para quem ainda não me segue, me siga lá no Instagram. Eu estou lá como Cadete Mentor Concursos, seu professor Carvalho, beleza? Olha só o que nós estudaremos hoje. Observa bem. Nós temos os conhecimentos locais de Piripiri, e aqui você tem história, você tem a geografia, você tem atualidades sobre a minha querida Piripiri. E além desse tópico aqui de conhecimentos locais, você tem também, nós iremos tocar hoje também, lá na legislação municipal de Piripiri, que são 3. Quais são? A primeira, Lei Orgânica do município de Piripiri, Código de Postura e a Lei de Criação da GCM Piripiri. Vou aqui citar algumas curiosidades para vocês. Olha só, a Lei Orgânica do município de Piripiri, nós temos aqui 198 artigos. Código de Postura, que é o mais chatinho, vou logo adiantando, 227 artigos. E, por fim, a Lei de Criação da GCM Piripiri, 144 artigos, certo? Então, nós temos aqui uma árdua missão de fazer com que vocês compreendam essas disciplinas, certo? Vamos iniciar agora, de fato, a nossa aula. Deixa eu ver se tem alguém com o microfone ligado. Deixa eu verificar aqui. Todo mundo normal. Bora. Pessoal, seguinte. Aqui, o nosso primeiro tópico é sobre os conhecimentos locais de Piripiri. E, claro, hoje, como é um aulão mais resumido, nós vamos trazer os principais tópicos que podem cair na sua prova. Nós vamos iniciar hoje sobre a história de Piripiri. Aqui, nesse pedacinho de slide, estão os fatos mais importantes e que poderão cair na tua prova. Vamos analisar um por um. Olha só. Hoje, pessoal, nós temos o chamado período pré-cabralino. Antigamente, nós conhecíamos como pré-história. Não existe mais esse nome pré-história. Existe período pré-cabralino, ou seja, antes de Cabral aparecer aqui no Brasil. E antes de Cabral aparecer aqui no Brasil, o que nós temos sobre os conhecimentos lá de Piripiri? Nós tínhamos aqui 2 tribos indígenas, que eram os índios Tremembés e os índios Tabajaras. Anotem que isso aqui é muito importante. São as 2 tribos que habitavam Piripiri anteriormente, certo? Lembrando que dessas 2 etnias, apenas uma delas ainda sobrevive em Piripiri, que é a etnia Tabajara. Já vai anotando. Então, nós tínhamos Tremembés e Tabajaras, e só sobraram hoje em Piripiri os Tabajaras. E nós temos aqui, pessoal, um dado muito importante que eu quero que você anote. Em Piripiri, nós temos a segunda comunidade indígena reconhecida aqui no Piauí, que é a comunidade Tabajara. Então, anota, é a segunda comunidade reconhecida aqui no Piauí. Ela foi reconhecida, pessoal, no ano de 2022. Nessa aldeia Tabajara reconhecida aqui em 2022, nós temos mais de 200 famílias indígenas. Então, olha que dado interessante e que pode cair na tua prova no tema de história e também no tema de atualidades, certo? Então, nós situamos que nós estamos aqui antes de Cabral aparecer, tá bom? Então, daqui para trás é 1500, e agora nós vamos já entrar depois que Cabral chegou. Aonde é que a gente inicia? Onde é que a gente tem dados formais após 1500? Vim aqui no ano de 1777, data-chave para você. O que é que aconteceu
em 20 de janeiro de 1777, nós temos o primeiro registro da nomenclatura de Piripiri. Qual foi a primeira nomenclatura? O que era Piripiri anteriormente? Terras de Botica. Isso aqui, pessoal, é um dado oficial do IBGE. Então, super possível de cair na tua prova. Em 1777, nós temos o registro das Terras de Botica, onde hoje nós conhecemos Piripiri. E quem foi o dono, a grosso modo, chamando dessas terras de Botica, onde nós temos hoje Piripiri? O nosso querido Antônio Fernandes Macedo. Então, olha aqui 3 detalhes importantes para a tua prova. Primeiro nome de Piripiri, terras de Botica. Quem foi o cara que iniciou o povoamento em Piripiri? Antônio Fernandes Macedo, em 20 de janeiro de 1777, certo? E depois de 1777, nós temos outra data muito importante, que é 1844, que é a data em que o padre Domingos de Freitas e Silva chega no território de Piripiri, certo? Porque vejam bem o que é que aconteceu na cronologia. Terras de Botica era uma região enorme, em que estava ali Piripiri, certo? As terras de Botica eram um aglomerado, porém, só em 1844, o padre Domingos Freitas e Silva se instalou na cidade onde hoje é Piripiri. E nós temos a nomenclatura do povoado Anajás. Era o local onde o padre Domingos de Freitas e Silva denominou essa região de Piripiri, povoado Anajás. Quando ele chegou nessa data aqui, na região lá de Piripiri, ele construiu 2 coisas apenas, que foi a casa dele e uma capela, Capela de Nossa Senhora dos Remédios, certo? Então, um resumo até aqui. Antônio Fernandes Macedo tinha essas terras, terras de Botica, era um conglomerado, e aí depois chega, em 1844, o padre Domingos de Freitas e Silva e se aloja no povoado que ele denominou Anajás, que é onde virá a nascer Piripiri. Nesse local, onde o padre Domingos de Freitas e Silva chegou, ele construiu uma casa e a capela de Nossa Senhora dos Remédios, certo? Depois, outra data importante, em 1855, o padre Domingos de Freitas e Silva, ele dividiu essas terras que eram de sua propriedade em pequenos lotes, tá bom? E aí, o que é que acontece? No ano de 1868, o nosso querido padre Domingos falece, tá bom? Ano do falecimento do padre Domingos de Freitas. Outra data importante, em 16 de junho de 1874, nós temos a formação da vila de Periperi. E olha só a escrita, era essa daqui. Periperi, tá bom? Então nós podemos concluir que o padre Domingos de Freitas e Silva, ele não chegou a conhecer Periperi com essa nomenclatura, tá bom? Então, em 74, houve aí a vila de Periperi, e somente em 1910 houve a autonomia municipal. Foi criada a formal cidade de Periperi, com a lei estadual 570, certo? Lembrando que a cidade de Periperi é realmente com essa escrita, originalmente. No ano da emancipação política, que é em 1910, nós tínhamos Piripiri com essa nomenclatura, Peri-Peri. Apenas em 1944, o IBGE alterou essa nomenclatura Peri-Peri para Piripiri, que é o que nós conhecemos hoje, certo? Então, muito cuidado com essas datas. Aqui, eu apresentei para você a cronologia histórica mais importante para você levar para a tua prova, certo? Passando aqui, nós vamos falar um pouco agora sobre a geografia. Sobre o ponto
de geografia, eu trouxe o ponto de limites territoriais. Muito importante para a tua prova. E aí, eu gosto muito de trabalhar com a questão de memorização, mnemônicos. Para você lembrar quais são os municípios que fazem limite com o Piripiri, eu trouxe aqui essa imagem esdrúxula aqui que eu criei na inteligência artificial para fazer com que você nunca mais esqueça. Lembrando que município não tem divisa, tem limite, tá bom? Quem tem divisa é país. Município tem limite, certo? Quando você quiser lembrar quais são os municípios que fazem limite com o Piripiri, você vai lembrar do meu querido Capitão B4 PDL. Capitão B4 PDL. Está aqui a foto de um capitão. Você dá para ver aqui as 3 estrelas, que é de capitão. E o nome do capitão é Capitão B4 PDL. Parece esdrúxulo, né? Mas você nunca mais esquece. Quer ver? Vamos ver quais são os municípios que fazem limites. Olha só. Primeiro, Capitão de Campos. E aqui, 4 Bs. Olha só. Brasileira, Batalha, Barras, Boa Hora. Então, Capitão, B4. E depois nós temos Pedro II, P. Domingos Mourão, D. Lagoa de São Francisco. Capitão, B4, PDL. É uma boa. Pessoal, são muitos municípios para você lembrar. Se cai na tua prova, você corre um certo risco de errar pela quantidade. Olha só a quantidade. Então, faz bem você lembrar do meu Capitão B4 PDL, certo? Cuidado para você não se confundir. Olha só, Capitão de Campos. Não é, por exemplo, não é Capitão, por exemplo, Gervásio de Oliveira. Nós temos essa cidade aqui no sul do Piauí. Não é Capitão Gervásio de Oliveira, tá bom? Não é também, está errado, por exemplo, Barreiras. Cuidado para não confundir também com Lagoa do Piauí. Cuidado para também não confundir com Lagoinha, tá bom? A banca Legatos pode querer te confundir, certo? Agora, vamos analisar o seu nível de compreensão. Essas questões são todas da minha autoria. Um minutinho para você responder aí no chat, quero a resposta de todos vocês. E eu vou lendo enquanto vocês respondem. Vamos lá. Durante uma visita guiada ao Museu Histórico de Piripiri, o monitor resume a origem do município e a turma precisa identificar a afirmação correta sobre o período anterior à formação do povoado e os primeiros marcos coloniais. E aqui, Clara está perguntando sobre a história. Vamos lá? Primeira coisa que você tem que lembrar rapidamente. Lembrar dos índios. Os índios eram Tremembés e Tabajaras. Eles datam aqui mais ou menos dos anos de 1500. Depois, nós temos o nosso querido Antônio Fernando Macedo. Ele chega aqui com as terras de Botica em 1777. Terceiro ponto histórico, o nosso querido Padre Domingos de Freitas cria o povoado Anajás em 1844. Depois, nós temos a formação da minha vila de Peripéri, que data do ano de 16 de junho de 1874. E, finalmente, nós temos a emancipação política, criando a, então, cidade de Peripéri, no dia 4 de julho de 1910, tá bom? Olha que cronologia rápida e fácil para você memorizar.
Vamos lá. Letra A diz assim: os Tremembés e os Tabajaras eram povos sedentários e agrícolas. Pessoal, eles não eram sedentários, eles eram nômades. Eles viviam não da agricultura como nós conhecemos hoje, eles viviam da caça e da pesca, certo? E ainda diz assim, que evitavam viver perto de rios. Erradíssimo. Então, não eram sedentários, não eram agrícolas e também não viviam perto de rios. Então, a letra A está errada. Letra B. A intensificação da colonização na região ocorreu no século XVIII. Século XVIII, mais ou menos aqui nos anos 1700, com fazendeiros atraídos pela rota do gado e por áreas favoráveis à criação e ao cultivo. Corretíssimo a letra B. Não estava nesses dois slides que eu passei para você, mas justamente eu trouxe essa questão porque é um dado muito importante. Colonização de Piripiri está ligado à rota do gado e, claro, a criação e o cultivo de áreas para vender alimentos, certo? Letra C. O núcleo urbano surgiu antes da construção de qualquer capela. A devoção à Nossa Senhora dos Remédios veio só após a criação da vila? Não. Você viu comigo que o nosso querido Padre Domingos de Freitas, ele construiu primeiramente a casa dele e depois a capela de Nossa Senhora dos Remédios. Não foi isso? Beleza. Vamos lá. Letra D. A paisagem original não tinha matas nem riachos. Negativo. Tinha sim. E diz, por isso a ocupação indígena foi escassa? Não foi escassa. Houve sim. Letra E. A primeira capela do local foi dedicada a Nossa Senhora dos Prazeres? Não. Foi a Nossa Senhora dos Remédios. Então, gabarito, letra B. Parabéns para todos que estão acertando. Vamos para a nossa segunda questão. Quero a resposta de todos vocês no chat. 1 minuto para vocês responderem e eu vou lendo aqui. Assinale a alternativa que traz apenas municípios que fazem limite com Piripiri. Cuidado com nomes parecidos pelas iniciais. Ainda dei o bizu. Vamos lá. Qual o bizu que eu dei para vocês? Você tem que lembrar do nosso capitão B4PDL. Tá bom? Capitão de Campos. B4. Nós temos aqui Brasileira, Batalha, Barras e Boa Hora. O P de Pedro II. O D de Domingos Mourão. E o L de Lagoa de São Francisco. Vamos olhar as alternativas? Letra A diz assim: Capitão Gervásio de Oliveira, olha que pegadinha. Não é não. É Capitão de Campos. Brasileira, tá aqui. Batalha, também. Barreiras do Piauí, não existe Barreiras. Certo? Cuidado com as pegadinhas. Letra B. Capitão de Campos, com certeza. Brasileira, sim. Batalha, também. Barra do Alcântara, não. Cuidado com os Bs, certo? C. Pedro II? Sim. Pio IX? Não. Domingos Mourão? Sim. Lagoa de São Francisco? Também. Letra D. Boa Hora? Sim. Pedro II? Sim. Domingos Mourão? Também. Agora, Lagoa do Piauí? Não. E a letra E é o nosso gabarito. Todas as cidades estão aqui. Lembre sempre do nosso capitão. O nosso capitão, o nome dele é B4PDL. Fechou? Agora, vamos para o nosso próximo slide. Deixa eu só olhar aqui o chat de vocês. Como é que vocês estão? Estão gostando, pessoal, dos bisus? A mnemônica aqui é boa, né? Parabéns. Pessoal, as dúvidas, só depois da aula, para a gente não se atrasar, porque tem muita coisa para a gente olhar hoje, tá bom? Vamos passar aqui, lembrando que eu quero a resposta de todos vocês no chat, tá bom? Vamos para o próximo slide. Deixa eu só conferir como é que está aqui a transmissão. Parabéns para todos vocês que estão aqui nessa sexta-feira à noite, atrás da tão sonhada Farda Azul.
Deixa eu só ajeitar. Pronto. Vamos para a nosso próximo tema, que já entrando, pessoal, no tema das nossas leis específicas do município de Piripiri, que é sobre a lei orgânica do município, tá bom? Pessoal, antes da gente iniciar nessa parte de legislação municipal, eu queria dizer que a minha formação é em direito, né? Eu sou formado em direito pela Universidade Estadual do Piauí. Só que eu trouxe esses conhecimentos locais porque a gente tem uma dificuldade para achar professores nessas disciplinas. E claro, o mais importante, além de você saber as informações, é saber o que a banca cobra. Então eu trouxe aqui para vocês o que a banca Legatos já cobrou em outros concursos. Então, não esqueçam, mais importante às vezes do que você saber é você saber o que cai, certo? Pode ser que não caia o que eu falei aqui? Pode, mas a banca já cobrou. Então, é importante que você saiba isso aqui, certo? Lembrando também que aqui é um resumo das partes mais importantes. Aqui nós temos assuntos bem extensos e eu estou trazendo aqui só o ouro para você. Lembrando também que nós temos no próximo sábado, no dia 13 de setembro, a nossa supervisão de véspera presencial. E aí eu vou trazer mais informações precisas ainda do que está aqui. Vou trazer outras informações importantes para a tua prova. Então, no outro sábado, presencial, lá em Teresina, nós vamos iniciar às 13 horas, vamos aí ter mais de 7 horas de aula. Além das 7 horas de aula, nós vamos produzir lá no dia, vocês vão fazer um simulado, tá bom? Vamos continuar. O que vocês precisam saber sobre a lei orgânica do município? Lembrando que a lei orgânica, pessoal, salvo engano, 198 artigos. Aqui eu vou trazer a parte mais importante. Olha só. Piripiri é uma pessoa jurídica de direito público interno. E aqui você não pode confundir de forma alguma com, claro, muito simples, uma pessoa jurídica de direito externo. Porque Piripiri, assim como os estados e os outros municípios, eles fazem parte da federação. Por isso que é direito público e interno. Piripiri, por exemplo, não pode representar o Brasil a nível internacional, porque ele faz parte aqui do nosso sistema de federação. Fechou? Então, isso aqui, bem fácil, não tem muita dúvida. Outra coisa, quando você fala em lei orgânica do município, você tem que ter em mente que acima da lei orgânica, nós temos a Constituição Estadual e nós temos também a Constituição Federal. O que é que regula a nossa lei orgânica do município de Piripiri? Palavra-chave: assuntos locais. Além disso, nós podemos aprender que a lei orgânica tem um caráter suplementar, tá bom? Caráter suplementar e local. Por que é suplementar? E o que é isso, professor? Ela suplementa a nossa Constituição Estadual e a nossa Constituição Federal. A lei orgânica de Piripiri nunca pode ir contra o Estado nem a Constituição Federal. Ela não pode inovar do que já esteja expresso na Constituição Estadual e na Federal. Ela pode apenas suplementar, certo? Dito isso, nós temos também que Piripiri é uma unidade autônoma, tá bom? Nós podemos dizer que Piripiri tem autonomia. Cuidado, Piripiri e os municípios não têm, olha a palavrinha que não tem, soberania, certo? Não existe soberania na lei orgânica de Piripiri e nem nos Professor, outros municípios, professor, certo? Pessoal, no final a gente tira todas as dúvidas, tá? Vamos continuar aqui. Observem bem, a nível da Constituição Federal, nós temos os fundamentos. Só, se, de, vá, no. Bem facinho, não é isso? Os nossos fundamentos da Constituição Federal, certo? Porém, Piripiri, eu acabei de falar para você, e não tem. Como é, pessoal? Microfone ligado, professor aí, Rafael. Deixa eu ver aqui. Pronto, resolvido.
Então, pessoal, o que é que acontece? Constituição Federal. Nós temos os seguintes fundamentos. Constituição Federal: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Tudo bem. A nível municipal, a nível da lei orgânica de Piripiri, você só vai alterar um fundamento. Qual é? O só. Não existe soberania a nível de Piripiri. Então, quais são os fundamentos da lei orgânica de Piripiri? Muito fácil. Ao, si, di, va, plu. Beleza? A única coisa que muda para a Constituição Federal é justamente essa questão da autonomia. Não existe soberania a nível de lei orgânica. Apenas Constituição Federal. O que é que o município tem? A autonomia. Lembrem-se sempre disso, tá bom? Outra questão boa de cair na sua prova. Quais são e como alterar os limites do município em Piripiri? Questão muito propensa de cair na sua prova. Olha só. Por exemplo, outra informação importante, até de conhecimentos locais. Piripiri só tem um distrito, que é justamente a sede, que é a cidade de Piripiri. Piripiri não tem outros distritos. Cuidado. Informação boa de cair na tua prova. Vamos dizer que determinado bairro de Piripiri quer se sair ali do município, quer criar outro município, ou apenas quer criar um distrito, certo? Nós temos um bairro que quer se desmembrar de Piripiri, quer formar um distrito próprio. Para ocorrer essa alteração nos limites, o que é que tem que haver? Anotem. Vou fazer um resumo do que está escrito aqui. Você precisa de uma lei estadual. Depois, você precisa de requisitos em lei complementar estadual. E, por fim, você precisa de um plebiscito. Beleza? 3 passos. Lei estadual. Você precisa de uma lei complementar estadual com os requisitos. E depois disso, você precisa de um plebiscito. 3 passos em ordem para você alterar os limites do território de Piripiri, questão propensa de cair na tua prova. Fechou? E, em penúltimo, nós temos a simbologia municipal. A simbologia municipal, você tem um mnemônico também, que a simbologia de Piripiri, ela é braba. O Bra, nós temos aqui o brasão, o H do hino e o Ba da bandeira. Bem facinho, beleza? E se, por exemplo, te perguntarem na prova, nesse brasão bem aqui, esse ramo aqui, essa vegetação aqui no brasão, é de quê, pessoal? E você tem que lembrar, é algodão, certo? Cuidado, muito interessante. Passando, por último, nós temos aqui no artigo 10, falando sobre os poderes do município de Piripiri, também muito fácil. Os poderes do município é o legislativo e o executivo. Esquematizando para você, nós temos poderes do município, apenas 2. O legislativo e o executivo. Quem é que representa o poder legislativo? Câmara de Vereadores. Quem é que representa o executivo? O nosso querido, a nossa querida prefeita, no caso. Além disso, o legislativo e o executivo, eles são poderes autônomos, beleza? Eles são também harmônicos e também são independentes. Fechou? Olha que esquema bacana que nós percorremos sobre a lei orgânica do município de Piripiri. Aqui são os temas mais importantes, tá bom? Vamos agora produzir a terceira questão. Quero a resposta de todos vocês no chat. Vamos lá, 1 minutinho para vocês responderem. Eu vou lendo. Bora lá. Um projeto de lei municipal propõe que Piripiri legisle
sobre trânsito interestadual e crie normas penais específicas. Segundo a lei orgânica, é correto afirmar que você lembra que a lei orgânica ela está suplementando a Constituição estadual e a Constituição federal. Legislar sobre trânsito é uma competência estadual, tá bom? E também municipal, no caso da questão, trânsito interestadual, certo? E criar normas penais também é uma competência federal, certo? E aí, a lei orgânica, claro, ela não pode legislar sobre esses outros temas. Por quê? Porque nós já temos alguma lei estadual e alguma lei federal legislando. Então, a lei orgânica ela não pode inovar. Mais uma vez, uma característica da lei orgânica é a questão de suplementar. Fechou? Ela apenas suplementa. Se já existe legislação estadual e federal, a lei orgânica não pode inovar. Fechou? Letra A. Diz assim: o município tem competência plena. Já está errado daqui. Não é plena, não é plena. É uma competência suplementar. Para legislar sobre qualquer tema, e não é sobre qualquer tema, são sobre temas locais, desde que seja em benefício da população local. Está errado. Letra B. A competência do município restringe-se a assuntos de interesse local. Até aqui está correto. E suplementação da legislação federal e estadual, quando necessário. Letra B, nosso gabarito, bem tranquila. Aqui trouxe as características da suplementação e da questão dos interesses locais. Muito tranquila. Letra C diz: normas penais municipais, não existe normas penais municipais. Está errado. Letra D, a lei municipal prevalece sobre a lei federal? Não. Ela suplementa a lei federal quando houver necessidade. Letra E, a competência legislativa do município é idêntica à da União? É não. A competência legislativa do município, ela é local. Fechou? Parabéns a todos que acertaram. Vamos para a nossa quarta questão. Lembrando que são todas questões da minha autoria. Quarta questão. Sobre a lei orgânica de Piripiri, é correto afirmar que, assinale a alternativa correta. Um minutinho para vocês responderem no chat. Deixa eu ver o que vocês estão respondendo. Parabéns, vocês estão feras, viu? Muito bem. Tenho certeza que daqui nós vamos tirar muitos aprovados. Estou muito orgulhoso de vocês. Parabéns. Deixa eu ver aqui. Quase 90 pessoas assistindo nossa aula. Muito bom mesmo. Vamos lá. Vou voltar aqui. Olha só. Letra A diz assim: o município é pessoa jurídica de direito público interno. Até aqui está correto? Corretíssimo. Possui soberania assegurada. Olha a pegadinha. O município não tem soberania. Ele tem autonomia. É o erro da letra A. Como é que é essa autonomia? Auto-organização, autolegislação, autogoverno e autoadministração. Palavras-chave para autonomia. Certo? E seus símbolos oficiais são bandeira, sim, hino, sim, brasão, sim, instituídos em lei. O único erro da letra A é trazer a palavra soberania. B. O município é autônomo e tem poderes, o legislativo, sim, o executivo, sim, judiciário, pegadinha. O judiciário não existe a nível municipal. E aí você deve se perguntar, professor, mas aqui em Piripiri tem um fórum. Pois é, mas esse fórum, ele é pertencente ou ao Estado, ou então, se for federal, à União. Fechou? Então, não existe poder judiciário a nível municipal. Cuidado. Letra C. Sendo soberano, já está errado daqui. Município não tem soberania. D. A lei municipal exige como símbolos municipais a bandeira, o hino e o brasão. É o famoso Braba. Corretíssima letra D, nosso gabarito. Parabéns a todos que acertaram. Letra E. O Estado pode autorizar por ofício a retirada de hino, brasão dos símbolos locais? Não pode. Certo? Não pode. São exclusivos lá na lei orgânica. Então, o Estado não pode tirar de ofício esses símbolos, tá bom?
Muito bom, parabéns pela participação de vocês. Vamos para a quinta questão. Um minutinho para vocês responderem. Quero a resposta de todos vocês do chat. Vamos lá, respondam todos. Deixa eu olhar aqui o que é que vocês estão respondendo. Parabéns, parabéns, vocês estão bem. Muito bom. Bora. A comunidade Serra Azul coleta assinaturas para transferir parte de sua área de Piripiri para o município vizinho. A Câmara Municipal aprova a lei municipal autorizando a mudança e envia ao Executivo para sanção. Segundo a ordem constitucional, bora lá. Eu falei para vocês que para alterar essa questão dos limites do município, você precisa de três coisas. Primeira delas, lei estadual. Segundo, você precisa de uma lei complementar estadual também, trazendo os requisitos. E, por fim, você tem que realizar um plebiscito. E aí, pessoal, mora uma pegadinha. Cuidado. Para mexer nos limites territoriais de Piripiri, você não entra com nenhuma lei municipal. Vocês observaram? Lei estadual, lei complementar estadual. Então, não tem lei municipal aqui. Olha só. Bora lá. Letra A. Diz assim: decreto do prefeito após audiência pública. Essa daqui estava facinha para descobrir o erro. Letra B. Lei estadual? Sim, é o primeiro critério. Precedida de plebiscito das populações diretamente interessadas, também é um critério, está correto. Observados os requisitos de lei complementar estadual, também está correto. Vocês viram que aqui ele só alterou a forma de como eu escrevi aqui, mas no final é o mesmo sentido, tá bom? Então, letra B, o nosso gabarito. Letra C diz assim: lei municipal, não existe lei municipal para alterar limite de Piripiri. D, portaria conjunta de dois prefeitos, nada a ver com município. Cuidado. E, resolução da Câmara Municipal, não tem nada a ver com município. Alterou o limite? Tem a ver com lei estadual, tá bom? Bizu muito bom para você. Vamos agora para a nossa próxima legislação interna, que é sobre o código de postura. Pessoal, esse código de postura aqui, sem dúvidas, ele é o mais chatinho de estudar. Aqui nós vamos ter mais de 200 artigos. Eu quero que vocês lembrem do código de postura, a grosso modo, como se fosse uma vizinha chata. Essa vizinha chata, ela dá conta de tudo, pessoal. Ela quer controlar tudo. Tudo ela quer controlar. Aqui, pessoal, é a pura correspondência do poder de polícia. O município, a todo tempo, querendo limitar as ações das pessoas, das empresas. É no código de postura que você analisa, por exemplo, a que horas você pode permanecer com algum som ligado, certo? É aqui no código de posturas que você vai analisar até que altura eu posso construir um muro, tá bom? Olha só o que diz o artigo 1º do Código de Postura. Esse código contém medidas de política administrativa. Então, primeiro conceito. Aqui é tudo administrativo. Aqui não tem nenhuma atitude judicial. Já anota aí. De responsabilidade do município em matéria de quê, pessoal? Higiene, limpeza, ordem pública, meio ambiente e funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviço, instituindo as necessárias relações entre o poder público e a comunidade. Fechou? E aqui no artigo 2º, ele traz um, uma, um ato bem interessante. Olha só. A incumbência de zelar e fazer cumprir esse código de postura são de responsabilidade de quem? Olha só como é que está escrito no código de postura. Ele diz: do prefeito, dos secretários e de todos os servidores municipais.
E aí você pensa, ora, o prefeito e os secretários, eles também não são servidores municipais? São, sim, tá bom? A grosso modo são. Mas o artigo 2º já trouxe essa especificação aqui para trazer essa questão de trazer tanto o prefeito quanto o secretário como mais importantes nessa garantia de zelar e fazer cumprir. Então, todos os servidores municipais, eles devem zelar e fazer cumprir. Agora, o prefeito e os secretários, eles têm que ser mais atuantes que os outros servidores municipais. Fechou? E aqui no artigo 3º diz assim: as medidas desse código são aplicáveis estritamente na área territorial desse município. Esse artigo 3º, muito propenso de cair na tua prova. Olha só que interessante o exemplo que eu vou te dar. Nós temos aqui o município de Piripiri. Vamos dizer que o agente que fiscaliza a postura, o fiscal de posturas do município, recebeu uma denúncia que tem uma empresa aqui que ela está descartando lixo irregularmente. Só que essa empresa que descarta lixo, ela pega o lixo e vai descartar esse lixo na cidade, por exemplo, de Capitão de Campos, que fica a 30 quilômetros de Piripiri. Porque a empresa pensa assim, rapaz, eu não vou descartar lixo aqui em Piripiri, não, porque é uma cidade grande, o pessoal vai ver. Então eu vou pegar esse lixo e vou despejar ele lá em Capitão de Campos, porque lá é uma cidade menor, ninguém vai me ver. 30 quilômetros. Beleza. Eu posso afirmar que o fiscal de postura do município de Piripiri aqui, ele pode chegar a punir essa empresa, caso ele pegue em flagrante essa empresa descartando lixo aqui em Capitão de Campos? Pode. Por quê? O Código de Postura, olha como é que o artigo 3º traz. É aplicável estritamente na área territorial do município. Fechou? Então, eu só posso aplicar esse Código de Postura dentro do município. Esse exemplo que eu te dei, ele é bem interessante. A empresa está aqui em Piripiri, porém ela só descarta lixo em outra cidade, a 30 quilômetros, Capitão de Campos. E aí os fiscais pegaram no flagra o cara descartando lixo bem aqui em Capitão de Campos. Não pode ser punido pelo Código de Postura. Fechou? Agora não confunda. Essa empresa que está descartando lixo bem aqui em Capitão de Campos, ela vai deixar de ser punida? Vai não. Ela vai ser punida administrativamente lá pelo IBAMA e também responderá por crime ambiental, mas não será punida pelo Código de Postura de Piripiri. Cuidado, tá bom? Muito bom esse artigo 3º de cair na prova. Vamos para a nossa 6ª questão. Quero a resposta de todos vocês no chat. Vamos lá, responda 1 minuto. Um servidor municipal é questionado sobre quem tem responsabilidade de fazer cumprir as exigências do Código de Postura. Conforme o artigo 2º, essa incumbência é atribuída a quem, pessoal? Vamos lá? Apenas ao prefeito municipal? Não. Aos vereadores e fiscais de tributos? E aí é que está. Aqui está correto, porque esses aqui são servidores públicos municipais também. Porém, tem sempre uma mais correta, que é o que está aqui na letra C. Olha só, ao prefeito, aos secretários e todos os servidores municipais. É o que está conforme o artigo 2º, letra C, tá bom? A letra D diz que somente ao secretário, letra E somente ao secretário de administração, e não é. É a todos os servidores municipais, em especial prefeito e secretários. Fechou? Parabéns para você que está acertando tudo. 7ª questão. Diz assim: durante uma blitz ambiental em Piripiri, os fiscais, ao inspecionarem a empresa X, receberam denúncias de que o descarte irregular de lixo seria na cidade vizinha, Brasileira. Ao se deslocar até a cidade informada, flagraram um caminhão da empresa descartando lixo, lá em Brasileira. Nisso, os fiscais aplicaram multa à empresa X por descarte irregular de resíduos. Essa atitude, de acordo com o artigo 3º, está correto? É o que nós acabamos de ver. Não está correto. Eu só posso aplicar o Código de Postura dentro do município de Piripiri, certo? Essa empresa vai deixar de ser punida? Não vai.
mas não será punida a nível de código de postura. É o que está dizendo aqui, por exemplo, essa atitude ela é inválida, é o que está aqui na letra B e na letra D. A letra A é válida, está errado, letra C legal está errada, letra E válida também está errada. Letra B traz assim, inválida, pois o código só se aplica à área territorial do próprio município. Letra B, nosso gabarito. Clarinha. Letra D, ilegítima, porque multas ambientais só podem ser aplicadas pela União, e não é. O Estado, o município, pode aplicar multa, agora cada um no âmbito de sua competência. Nessa situação, o município não pode aplicar essa multa mediante o código de postura. Fechou? Explicaçãozinha bem tranquila para você. Vamos lá? Passar aqui agora para a nossa última legislação municipal, que é a Lei de Criação da GCM Piripiri. Antes de nós iniciarmos essa legislação, deixa eu ver o que é que vocês estão comentando aqui no chat. Muito bom, parabéns, participação na alta. Lembrando, pessoal, que eu estou produzindo aqui um caderno de questões apenas sobre legislação municipal. 150 questões. 50 questões de cada legislação dessa. Amanhã eu vou estar liberando. Fechou? Vamos lá? Olha só. Sobre a lei de criação da GCM Piripiri. Detalhe inicial que você não pode esquecer: a data de criação. Quando foi criada a GCM Piripiri? Pessoal, questão de prova. Foi criada em 16 de junho de 2023, pela Lei Municipal 1019. Pessoal, questão propensa de prova. Anotem. Outra questão propensa de prova. Lembrando, pessoal, que essa lei de criação da GCM Piripiri são mais de 100 artigos. Eu estou te trazendo aqui o principal, fechou? Olha só, subordinação. A quem é subordinada a GCM Piripiri? E aqui uma pegadinha de prova danada. Aqui é subordinada diretamente ao chefe do Poder Executivo Municipal. A quem é subordinada diretamente a GCM Piripiri? A nossa querida prefeita. Por que pegadinha, professor? Muitos municípios já têm a Secretaria de Segurança Municipal. Cuidado, Piripiri não tem Secretaria de Segurança Municipal. Piripiri é subordinada diretamente à nossa prefeita, a chefe do Poder Executivo Municipal. Outra questão provável de cair na sua prova, certo? Eu te pergunto, se você não tivesse assistido essa aula hoje, você saberia desse detalhe? Questão de prova, questão-chave. Vamos lá. Quais são os requisitos básicos para você se tornar GCM Piripiri? E aqui, pessoal, a nossa lei de criação da GCM Piripiri apenas copiou a Lei Nacional das GCMs. São os mesmos requisitos que nós vamos estudar agora. Porém, nós temos alguns detalhes para explicar para vocês. Olha só, o que é que você precisa? Nacionalidade brasileira, você está em pleno gozo de direitos políticos, quitação com obrigação militar e eleitoral, idade mínima de 18 anos, nível médio completo, escolaridade, aptidão física, mental e psicológica, e você tem que passar aí pela investigação social. Tá bom, isso aqui todo mundo já sabe. O que é que acontece? Muitas pessoas vão me dizer, professor, eu conheço, por exemplo, a GCM Timon. Lá, a GCM já é nível superior. Professor, eu conheço a GCM Cariré. GCM Cariré tem a idade máxima lá de 40 anos. Olha só que diferente. E aí você pergunta, professor, mas como é que essas GCMs têm esses requisitos? Se aqui na lei orgânica das GCMs não estão previstas esses requisitos aqui. Justamente o segredo está no parágrafo único, tanto do Estatuto Nacional quanto do Estatuto de Piripiri. Esse parágrafo único diz que os municípios eles podem criar outros requisitos por meio de uma lei municipal. Por exemplo, GCM Timon é nível superior porque existe uma lei municipal lá em Timon legalizando essa situação. Para ser GCM de Timon, precisa ter nível superior. Lá na GCM Cariré, no município de Cariré, tem uma lei municipal
dizendo, para ser GCM em Cariré, precisa ter uma idade máxima de 40 anos. Fechou? No município de Piripiri, nós não temos nenhuma lei municipal criando outro requisito ou modificando o do Estatuto Nacional. Então, do jeito que está no Estatuto Nacional, está aqui na GCM Piripiri como requisito mínimo. Aqui foi só uma didática para te explicar que sim, nós podemos ter algumas GCMs cobrando alguns requisitos. Porém, tem que ter o quê, pessoal? Uma lei municipal regularizando. Piripiri, por exemplo, poderia cobrar uma idade máxima de 30 anos, que não está aqui, mas precisaria de quê? Lei municipal, tá bom? Vamos agora para os benefícios. Olha só, quais são os benefícios da nossa GCM Piripiri? E aí, nós temos apenas dois benefícios. Primeiro, adicional de risco de vida, que é 40%, adicional noturno, que é 30%. Professor, estou com medo de me confundir aqui. Não tem como confundir. Olha o bizu. O nome maior, adicional de risco de vida, é o maior valor, 40%. Adicional noturno é o nome menor, é o menor valor, que é 30%. Eu tenho certeza que esses valores aqui você não esquece. 40% e 30%. Falou de dinheiro, você não esquece. Você pode trocar aqui os adicionais. Adicional de risco de vida são 3 nomes, então é o maior adicional, que é 40. Adicional noturno só são 2 nomes, então é o menor, tá bom? Fala nisso. Vamos fazer uma contabilidade aqui de mais ou menos quanto é que vocês vão ganhar lá em Piripiri. Olha só, nós temos aqui na lei de criação que o salário de vocês, né, é composto por um salário, vou arredondar aqui, R$ 1.500 o salário. E aí você tira 40% de risco de vida e mais 30% de adicional noturno. Eu calculei aqui, 40% de um salário vai dar aqui em torno de R$ 600. E 30% de um salário, que é de adicional noturno, 450. E aqui vai dar R$ 1.050, que você vai adicionar com os R$ 1.500 do salário mínimo. Então, ao final, garantido para você é esse salário bem aqui, ó, 2.550. Fechou? Aqui, pessoal, vocês vão descontar aqui apenas a contribuição da aposentadoria, que custa, em média, para vocês, R$ 200. No final, líquido, vai sobrar uns 2.350. Fechou? Lembrando que esse valor aqui é o que já é certo. Vocês já vão iniciar com esse valor aqui. Não é tão ruim porque vocês vão lutar por melhorias e vai dar certo. Quando eu era GCM de Teresina, eu ganhava era R$ 1.100 limpo e seco, tá bom? Então vai dar certo. Bora. E aqui nós temos uma diferença muito importante, pessoal. Olha só, do controle da GCM Piripiri. Olha só, lá no nosso estatuto das guardas municipais, o Estatuto Nacional, nós temos a corregedoria e nós temos a ouvidoria. No nosso Estatuto Nacional, a corregedoria, ela é facultativa. E já a ouvidoria é obrigatória. Tá bom? Isso aqui no nosso Estatuto Nacional. E aí, o que é que você tem que guardar? Piripiri inova. Porque o que é que acontece? O Estatuto Nacional diz que a GCM ela não é obrigada a ter corregedoria, é facultativa. E Piripiri já disse, é facultativa? Tudo bem, pois aqui em Piripiri eu vou ter. Então, em Piripiri, você tem tanto a corregedoria quanto a ouvidoria, tá bom? Anotem esses dados. Qual a diferença da corregedoria para ouvidoria? Corregedoria é um órgão interno, apuração de infrações dos GCMs, e a ouvidoria é um órgão
e externo, tá bom? Quero que vocês leiam com mais calma, aqui do jeito que está na nossa lei de criação da GCM Piripiri, mas basicamente é dizendo isso. Corregedoria é um órgão interno. Para que é que serve? Olha só, com vistas a receber, examinar e encaminhar, aliás, corregedoria está aqui embaixo. Olha só, é um órgão autônomo, permanente e de controle interno e independente da secretaria que a Guarda Municipal estiver vinculada, bem como do comando da Guarda Civil Municipal, atuará em que, pessoal? Olha a função, a apuração de infrações disciplinares atribuídas aos servidores da corporação. Já a ouvidoria é um órgão externo, deixa eu ver aqui, tá aqui, e serve para receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios e denúncias acerca da conduta de seus dirigentes e integrantes da instituição. Fechou? Então, isso aqui é muito importante. GCM Piripiri tem corregedoria e tem ouvidoria. Corregedoria interno, ouvidoria externa. Vamos lá? Oitava questão. Diz assim: em junho de 2023, o município de Piripiri deu um passo histórico ao instituir a sua própria Guarda Civil Municipal, criando um órgão essencial para a preservação da ordem pública e a segurança da comunidade local. Considerando essa lei, assinale a alternativa correta. 1 minuto para vocês responderem. Quero a resposta de todos vocês no chat. Vamos lá? Deixa eu ver o que é que vocês estão respondendo aqui. Deixa eu ver se vocês estão no rumo. Vocês são fera, viu? Parabéns, parabéns. Estão acertando bem, estão acertando bem. Bora, respondam. Deixa eu ver aqui. Muito bom, muito bom. Bora. Letra A diz assim: a Guarda Civil Municipal de Piripiri, ela foi criada pela Lei 1019 de 16 de junho de 2023, sendo subordinada à Secretaria de Segurança Estadual. Errada. Ela é subordinada à prefeita, a chefe do Poder Executivo Municipal. Cuidado, olha a pegadinha. Letra B. A criação da GCM Piripiri ocorreu em 2022, por meio de decreto, subordinando-se à Secretaria de Segurança Pública Estadual, negativo. Subordina-se à prefeitura. A prefeita, a chefe do Executivo Municipal. C. A GCM Piripiri foi instituída por lei complementar estadual, vinculada à Polícia Militar do Piauí, negativo. Foi criada por lei municipal, além disso. D. A lei criou a GCM Piripiri, subordinada diretamente ao chefe do Poder Executivo Municipal. Letra D, nosso gabarito. E eu te pergunto, você conseguiria responder essa questão sem ter visto essa aula? Muito importante, é um dado fundamental na tua aprovação, tá bom? Lembrando que amanhã vou disponibilizar um caderno com 150 questões só sobre essa legislação de Piripiri, as 3 leis com gabarito comentado. Letra E. A Lei 1019 de 2023 estabeleceu que a GCM de Piripiri ficaria subordinada diretamente ao comandante da Casa Civil. Errado. Bem tranquila essa. Penúltima questão. Todas as questões da minha autoria. Bora lá. Durante a análise dos requisitos básicos para ingresso na GCM Piripiri, um candidato de 18 anos com ensino médio em andamento observou que um dos requisitos era ter CNH no ato da posse. De acordo com a lei municipal que cria a GCM Piripiri, é correto afirmar que... Quero a resposta de todos vocês no chat. Vamos lá, quero ver quem acerta essa. Quero ver quem acerta essa. Bora. Quero a participação de todos vocês no chat. Bora. Respondam aí. 1 minutinho. Vou lendo. Letra A. Diz assim: a exigência de CNH é requisito expresso da lei que cria a GCM Piripiri, juntamente com a obrigatoriedade de ensino médio completo. Deixa eu ver se alguém marcou essa letra aqui. Deixa eu ver. Olha, gostei. Parabéns. Não caíram na minha. Só um pouquinho caiu na minha pegadinha, mas tudo bem. Olha só. A exigência da CNH, ela não é um requisito nem no Estatuto da GCM Nacional e nem aqui em Piripiri. Cuidado. A exigência de CNH não é um requisito. Lembrando que algumas GCMs cobram sim a CNH,
Mas para eu cobrar essa exigência, eu tenho que ter o quê, pessoal? Uma lei municipal criando esse requisito. Sem ter uma lei municipal própria criando esse requisito, eu não posso cobrar. Só posso cobrar aqueles lá do Estatuto das GCMs e também aqui da nossa lei de criação da GCM Piripiri. CNH não é um requisito mínimo. Cuidado, olha a pegadinha. Foi sacana essa, né? Bora. B. A lei municipal não prevê CNH como requisito, mas exige nacionalidade brasileira. Até aqui correto. Idade mínima de 18 anos e conclusão de ensino médio, entre outros critérios. Letra B, nosso gabarito. C. A CNH pode ser aceita como substituto do comprovante de escolaridade? Nada a ver. D. A legislação municipal exige apenas idade mínima de 21? Não. Lembrando, uma GCM pode cobrar essa idade mínima de 21? Pode, mas tem que ter o quê? Lei municipal. Aqui está errado. Letra E. A lei municipal restringe a participação apenas do candidato masculino. Nada a ver. Vamos para a nossa última questão da noite. Pessoal, aqui eu fiz uma missão quase que impossível. Aqui eu resumi quase 600 artigos em poucos slides, poucas questões, tá bom? Além dos conhecimentos de Piripiri, por isso eu fiz questão de fazer uma aula totalmente objetiva que a gente quase não conversou. Já vamos responder na 10ª questão, quero a resposta de todos vocês no chat, lembrando que no dia 13 de setembro, na Zona Leste de Teresina, no Educacional Concurso, às 13 horas, nós teremos a nossa super revisão de véspera para a GCM Piripiri. Quem não puder comparecer presencialmente, será transmitido via online, tá bom? Nós já vendemos o primeiro lote, já estamos no segundo, mas quem adquirir até amanhã, nós manteremos o preço, tá bom? 40 presencial, 30 online. Não perca essa chance. Além de 7 horas de evento, nós realizaremos lá no dia um simulado exclusivo. Fechou? Bora lá. A lei de criação da GCM assegura benefícios específicos aos guardas municipais de Piripiri, reconhecendo a natureza de risco e a necessidade de trabalho em horários diferenciados. Considerando os dispositivos legais, marque a alternativa correta. Bora lá. O adicional de risco de vida corresponde a 40% sobre o vencimento base e o adicional noturno a 30%, ambos cumulativos. E aí? Pessoal, letra B. Olha só, vamos vendo as outras. O adicional de risco de vida é 30%? Cuidado. Adicional de risco de vida é de 40%. E o adicional noturno é 30%. Fechou? Com essa memorização fica mais fácil, né? O nome maior é o maior, o nome menor, menor a porcentagem. Fechou? Letra C. Os benefícios previstos são eventuais e pagos apenas em operações especiais? Não. Elas são normais, elas são pagas para os servidores que estão no desempenho das suas funções. Eles não são eventuais. Cuidado. D. A lei prevê apenas gratificação por desempenho? Não. Ela prevê 2 adicionais: o de risco de vida e o de adicional noturno. Letra E. O adicional noturno está fixado em 25%? Não. O adicional noturno está em 30%. Aliás, adicional noturno em 30% e o adicional de risco de vida, 40%. Gabarito, letra A, muito tranquila. E por aqui nós finalizamos a nossa aula. Espero que todos vocês tenham gostado. Preparei uma revisão super importante com os principais tópicos. E lembre-se, a minha missão, pessoal, ela não termina aqui na prova de vocês. Eu acompanho os meus alunos antes da prova, depois da prova, quando vocês forem aprovados, eu estarei com vocês no teste físico, na investigação social, nos exames médicos, até mesmo no curso de formação. O pessoal agora da GCM Coelho Neto finalizou todas as etapas. A gente já marcou até uma reunião com o prefeito para cobrar a nomeação deles, cobrar curso de formação, e eu quero fazer esse mesmo trabalho com vocês. Então, a gente não está aqui só para empurrar conteúdo, não. A gente quer que você passe, mas também
quer que você seja aprovado não só na prova, mas também nas demais etapas. E eu estou com você até no momento da posse. Eu só vou largar a tua mão no dia que você estiver assinando a tua posse, tá bom? Então pode contar comigo com o que você precisar. Lembrando que amanhã um caderno com 150 questões comentadas sobre lei orgânica de Piripiri, lei da criação da GCM e código de posturas, 50 questões de cada. Fechou? Muito obrigado pela participação de vocês e agora vocês fiquem com o meu amigo Bruno Oliveira, que vai desmistificar todo o português da Banca Legatos. Lembrando que, pela análise que eu fiz aqui, o português é a parte mais difícil dessa Banca Legatos. E o meu querido amigo Bruno Oliveira, tem moral para falar, foi aprovado aí no concurso para professor da Banca Legatos, um cara super experiente. Meu irmão, fica contigo. Até mais. Pois vamos começar. Podemos começar, né? Para essa nossa aula de hoje, eu trouxe questões que foram cobradas na Prefeitura de Pajeú, 2023, na Prefeitura de Colônia de Burgueia. Eu não trouxe questões que envolvem a parte de texto, porque de interpretação textual, porque a interpretação dessa banca não é tão complicada, porém, os textos que ela traz são textos enormes. Então, a primeira página de vocês, com certeza, vai ser um texto grandão, para vocês fazerem a interpretação. Então, a gente vai focar hoje nessa parte de gramática, que é a parte que certamente é mais complexa para resolução, tá bom? Então, vamos lá. Prefeitura de Pajeú, a primeira questão, essa questão aqui foi cobrada nesse concurso. No último parágrafo, há referência ao surgimento de uma agorafobia. Agorafobia. Quanto à formação desse vocábulo, tem-se qual processo de formação? Senhores, todas as vezes que vocês se depararem com questões que envolvam estrutura e processo de formação de palavra, a primeira coisa que vocês têm que fazer é ir atrás do radical dessas palavras. Então, a gente tem aqui, ó, o agora, né? O agora e o fobia. Se vocês observarem, são duas palavras distintas. Agora é um advérbio de tempo e o fobia é um substantivo que significa medo, tá? Então, o que foi que eles fizeram? Eles uniram duas palavras, o agora mais o fobia, e juntaram essas duas palavras, tá bom? Então, observem que eles juntam duas palavras. E não há, se vocês observarem, ó, não há a perda de massa fonêmica, ou seja, as palavras se justapõem. Nós temos dois grandes processos de formação. Um é a composição, e por composição eu entendo a junção de palavras, e dentro dessa composição eu vou ter a justaposição e a aglutinação. Quando é que eu tenho a justaposição? Quando as palavras se justapõem, como o próprio nome já diz. Elas se juntam e aí não há a perda de fonemas. Na aglutinação, eu tenho a perda de fonemas. Então, por exemplo, ó, plano mais alto, que vai ficar planalto. Se vocês observarem, na palavra plano tem 1, 2, 3, 4, 5 fonemas, e na palavra alto tem 1, 2, 3, 4 fonemas, totalizando 9. Né? 9. Já aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fonemas. Então, aqui eu tenho a perda de fonema. Nesse processo, eu tenho a aglutinação. A questão trouxe como gabarito a letra D, composição por justaposição. Composição por justaposição, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer ao se deparar com questões que envolvam estrutura e processo de formação de palavras é ir atrás do radical. Se eu tenho duas palavras que se juntam, eu tenho composição. Basta eu saber, a partir daí, se eu tenho a perda ou não de fonemas. Se não tiver, é aglutinação. Se não tiver, é justaposição. Se tiver, é aglutinação. Tranquilo? Podemos passar para a próxima? Alguma dúvida até agora? Questão bem tranquila, né? A segunda questão. A velocidade e a força do mundo digital
ameaçam causar danos a habilidades humanas importantes. Transpondo essa voz para a voz passiva analítica, ficará correta a transformação. Ó, aqui é uma questão que já tem um envolvimento gramatical mais complexo. Mas observe o seguinte, ele está dizendo aqui, ó, voz passiva analítica. Senhores, todas as vezes que vocês visualizarem essa palavra analítica, todas as vezes que vocês analisarem essa palavra analítica, é mais de um, tá? Ou seja, na voz passiva analítica, eu tenho o verbo ser ou estar, mais o verbo principal no particípio. Eu tenho mais de um, de uma palavra, tá bom? Então, aqui, o que é que eu tenho que saber, ó? Eu tenho a voz ativa, por exemplo, Júlio comprou um carro. Júlio comprou o carro. O que é a voz ativa? É aquela na qual o sujeito pratica a ação do verbo, tá? Eu tenho a voz ativa, eu tenho a voz passiva, que é aquela que o sujeito recebe a ação do verbo, tá? Então, ó, na voz ativa, eu tenho o sujeito, o verbo, que vai ser transitivo direto, ou verbo transitivo direto e indireto, tá? E eu tenho o objeto. Quando eu vou fazer a transposição da voz ativa para a voz passiva, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o X do avião, ó. O que é objeto vem se transformar em sujeito paciente, e o que é sujeito vai se transformar em um termo que só existe na voz passiva analítica. Então, aqui eu tenho, ó, um carro. Aí eu observo o tempo do verbo. Observa que o verbo aqui é o verbo comprar, e ele comprou, ou seja, está no pretérito perfeito. O verbo, ele tem que manter esse tempo. Então, se o verbo está no pretérito perfeito, o verbo ser também tem que estar no pretérito perfeito. Então, eu digo, ó, um carro foi. Aí eu coloco o verbo principal no particípio. O que é o particípio? É quando o verbo termina em ado ou ido. Como o verbo é comprar, fica comprado. Aí o sujeito aqui, ó, o sujeito que na voz ativa pratica a ação do verbo, na voz passiva, ele também vai continuar praticando, ó. Um carro foi comprado por ou pelo Júlio. Observa que agora vai surgir um termo que só existe na voz passiva analítica, que é chamado agente da passiva. Observações importantes acerca dessa situação. Para que eu tenha a transposição da voz ativa para a voz passiva, o meu verbo ele tem que ser transitivo direto ou bitransitivo, tá bom? Ou ele é transitivo direto ou ele é bitransitivo. Agora, observa o exemplo da questão. Olha só a questão. A velocidade e a força do mundo ameaça causar. Ameaça causar. Observe agora que você tem uma locução verbal, ó, ameaça causar. Então, você vai manter o primeiro, ó, ameaça causar. Como o verbo está no infinitivo, ó, ameaça ser causado. Pronto, aí eu vou fazer a transposição, tá? Ameaça ser causadas, tá? Ameaçam ser causadas. Como é que fica aqui, ó? A velocidade e a força do mundo, como é um sujeito composto, ameaçam causar danos a habilidades humanas. Na voz passiva, ficaria, ó, danos a habilidades humanas ameaçam ser causados. Por quê? Ó? O que é que ele ameaça? Ó? Causar danos a habilidades humanas. Isso daqui, na voz ativa, é o teu objeto direto. Aí ele vai passar a ser o sujeito paciente. Então, ó, danos a habilidades humanas importantes ameaçam ser causados. Observa que é o mesmo exemplo que eu dei no sujeito, na oração anterior. Júlio comprou um carro. Só que eu tenho que fazer a adaptação dessa conjugação verbal aqui, ó. Então, danos a habilidades humanas importantes ameaçam ser causados pela velocidade e a força do mundo digital, tá bom? Com relação a essa questão aqui, ficou alguma dúvida? Pode passar para a próxima? Ela é uma questão um pouco mais complexa, né?
mais tranquilo. Terceira questão, ó. Analise a oração. Essa banca, ela costuma cobrar bastante essa parte de sintaxe, tá bom? Então, é importante que você vá para a sua prova tendo um conhecimento razoável de sintaxe. Aí ela diz aqui, ó, analise a oração. Também ameaçam-se os direitos humanos. Observa que aqui é a mesma oração, é parecida com a oração anterior, é o mesmo verbo, só que agora, ao invés de ter voz passiva analítica, eu tenho uma voz passiva sintética. E todas as vezes que eu tiver voz passiva sintética, eu vou entender como voz passiva reduzida. Voz passiva na qual eu tenho a presença do se, e esse se é o que a gente chama de partícula ou pronome apassivador, né? No caso aqui é partícula apassivadora, tá? Pode ser partícula apassivadora ou pronome apassivador. Professor, como é que eu sei que essa partícula é apassivadora ou se ela é outra classificação? Basta eu tentar colocar a voz na voz passiva analítica. Ó. Os direitos humanos são ameaçados. Pronto, aí eu tenho, no caso aí, a transposição da voz passiva sintética em voz passiva analítica, tá bom? Então, está dizendo assim, ó, analise a oração também. Ameaçam-se os direitos humanos e julgue os itens. Letra a primeira. O verbo da oração está mantendo a concordância com o sujeito ao qual se refere. Sim, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito ao qual ele se refere, tá bom? Isso é básico lá da concordância verbal. Então, essa primeira aqui é verdade. Então, o verbo concorda com o sujeito ao qual ele se refere. Ele concorda em quê? Em número, singular ou plural, e em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. Pronto. Então, ó, se eu observar as alternativas aqui, eu já elimino a letra C e já elimino a letra E. A forma verbal é transitiva direta, portanto, nesse contexto, apresenta um objeto direto. O que foi que eu disse para vocês na questão anterior? Para que eu tenha a transposição da voz ativa para a voz passiva, o meu verbo ele tem que ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, beleza? Entretanto, quando o meu verbo está na voz passiva, eu não tenho objeto direto. Por que eu não tenho objeto direto? Porque esse objeto, ele se transforma na voz passiva. Observa, ele se transforma na voz passiva em sujeito paciente, tá? Ele se transforma em sujeito paciente. Então, quando a questão te falar que na voz passiva algum termo é objeto direto, tu já pode dizer que essa alternativa é falsa. Por quê? Porque na voz passiva, o que era objeto se transforma em sujeito paciente, tá bom? Tranquilo? Então, ó, essa segunda tá errada, e aí, ó, eu já elimino a letra A e já elimino a letra D. Ficou fácil, né? Só pode ser a letra B, mas vamos à frente, ó. O se é morfologicamente, quando eu falo morfologicamente, eu estou perguntando a classe gramatical, tá? Se é substantivo, adjetivo, pronome. E quando eu falo sintaticamente, eu quero saber a função, se é sujeito, se é objeto, e assim sucessivamente. O se é morfologicamente um pronome pessoal oblíquo átomo. Por que é pronome pessoal? Porque se refere à pessoa. Me é a mesma coisa de falar de mim, né? Por que é átomo? Porque ele é pronunciado de forma átona, de forma fraca, ó, mi, tá? Diferente do mim. E, sintaticamente, é uma partícula apassivadora. Pronto, foi a primeira informação que eu coloquei logo que a gente iniciou essa oração, essa questão. Então, verdade. Ao retirarmos a vírgula da oração, obrigatoriamente, o se deve ficar antes de ameaça. Então, ó, observa aqui que essa questão é típico dessa banca, mesclar conteúdos. Observa que aqui ela está falando de concordância verbal na primeira questão, na primeira alternativa. Ela está falando de transitividade verbal na segunda alternativa. Ela fala de classificação morfológica na terceira e na quarta ela fala de colocação pronominal. Então observa aqui o bizu para colocação pronominal. Eu não sei de nada de colocação pronominal.
Se você souber esse bizu aqui, você já vai conseguir responder, ó. Nós temos nós temos na colocação pronominal o que a gente chama de fatores de próclise. Nós temos 3 possibilidades de colocar um pronome diante do verbo. Ou ele estará antes do verbo, e eu vou dizer que eu tenho uma próclise, ou ele estará no meio do verbo, e aí eu vou dizer que eu tenho uma mesóclise, ou ele estará depois do verbo, e eu vou dizer que ele tem uma ênclise. No caso da próclise, tem o que a gente chama de fatores de próclise. O que são os fatores de próclise? E por que eu estou falando de fatores de próclise? Porque ele está dizendo aqui, ó, ao retirarmos a vírgula da oração, obrigatoriamente, o se deve ficar antes, ou seja, ele deve ficar em fator de próclise. Fator de próclise. Aí ele está dizendo aqui, ó, que ele vai ficar antes do se. Opa, deixa eu tirar aqui o áudio. Para eu perceber que só tem. Posso entender? É porque tem alguém falando aí, acho que é a Nayara. Pronto, deixa eu voltar aqui. O professor ficou sem áudio. Ficou sem áudio para todo mundo aqui. Pronto, foi que eu que excluí aqui sem querer. Então, ó, vou falar novamente. Os fatores de próclise. Quais são os fatores de próclise? Basta eu lembrar desse bizu aqui, ó. Nasg, Rid. Alguém já ouviu falar de Nasg, Rid? O que é esse na, esse N? Esse N é de negação. Então, palavras negativas. Não, nunca, jamais. Esse A, que é o que responde à nossa alternativa. Advérbio curto. O que é um advérbio curto? É o advérbio que está isolado, é o hoje, é o amanhã, é o aqui, o ali, tá bom? Então, esses são os advérbios curtos. Esse S vem de subordinação, orações subordinadas também trazem os fatores de próclise. Esse G é de gerúndio, o gerúndio, ó, gerúndio mais se, ó, em se tratando, gerúndio mais o em, ó, em se tratando, aí eu tenho a próclise. E esse rid aqui, ó, é de pronome, ó. Esse R é de relativo, esse I é de pronome indefinido e esse D é de pronome demonstrativo. No caso da nossa questão, eu tenho aqui o também, que é um advérbio curto. Então, se eu tirar, ó, também se ameaçam. Se eu tirar essa vírgula, obrigatoriamente esse se tem que vir para antes do verbo. Por quê? Porque nós teremos um fator de próclise, que é o advérbio também, tá bom? Então, por isso que é fator de próclise e por isso que a nossa resposta é letra P. Tranquilo? Alguma dúvida, senhores? Podemos passar para a próxima? Show. Vamos lá para a próxima questão. Um abraço aí para o pessoal do Instagram. Todas as orações, observe, ó, é outra questão que envolve sintaxe da Prefeitura de Pajeú, é a mesma prova, tá? E eles cobram bastante, como eu falei para vocês, a parte de sintaxe. Agora é a sintaxe do período composto, ó. Todas as orações destacadas nos períodos abaixo estão corretamente analisadas, exceto. Observa que todas essas orações, elas são de períodos compostos, ó. Também será mais, como eu sei disso? Porque eu tenho mais de um verbo, ó. Será desfrutar. Se integrar, precisaram. Poderiam, imaginou. Então, todas essas orações, todos esses períodos são períodos compostos, tá? Ou por subordinação ou por coordenação. Aí na primeira tem aqui, ó. Também será mais difícil desfrutar períodos de desconexão. Ele está dizendo que isso daí é uma oração substantiva com função de predicativo da principal. Ó. Também será mais difícil desfrutar. Aí eu pego aqui, ó. Quando eu tenho essa oração, eu vou tentar substituir essa oração toda por isso, ó. Também será mais difícil isso. Ou seja, isso também será mais difícil, não é? Ó,
isso também será difícil. Quando eu troco toda uma oração por isso, eu tenho que essa oração será uma oração subordinada substantiva, tá? Quando eu troco toda essa oração por isso, essa oração é uma oração subordinada, ó, oração subordinada substantiva, tá? Aí, ó, o que é mais fácil? É eu analisar a oração completa aqui, ó, com 2 verbos, ou eu analisar essa oração simples? Observa que eu transformei uma oração que era composta, ou seja, com mais de um verbo, em uma oração simples, ó. Isso também será difícil. O que será difícil? Isso. Qual é a função do isso nessa oração? Sujeito. Se a oração funciona como sujeito, o nome dessa oração é subjetiva e não predicativa, como a oração está dizendo aqui. Está dizendo que é a função predicativa da principal. Não, a função dela aqui é de sujeito. Portanto, o nome dessa oração, ao invés de ser predicativa, é subjetiva. Já é a nossa resposta. Agora, observa, na letra B, ó, eu trouxe a análise da letra B para mostrar para vocês. Ó, porque esse bizu do isso aqui, muita gente já deve ter ouvido. Agora, olha esse outro bizu aqui, ó. Um dos avanços que poderiam contribuir para o aparecimento da singularidade. Observa que agora eu não consigo substituir essa oração por isso, ó. Um dos avanços, isso. Por que eu não consigo substituir essa oração por isso? Porque nessa oração aqui, eu não tenho uma oração subordinada substantiva. Ela não é uma oração subordinada substantiva. Observa que você tem aqui, ó, a presença do que. Você tem aqui a presença do que. Quando eu não puder trocar esse que por isso, eu tento trocar por o qual, a qual, os quais ou as quais. Eu estou fazendo a troca de um pronome relativo por outro pronome relativo. Observa como é possível aqui, ó. Um dos avanços, os quais poderiam contribuir para o aparecimento da singularidade, tal. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o que a gente chama, o que eu chamo, o bizu que eu vou dar para vocês de prosa. Alguém sabe o que é uma prosa? Quem já assistiu às minhas aulas, certamente sabe o que é uma prosa. Ó, a prosa aqui nessa questão seria, ó, olha o bizu. Esse P é de pronome, esse R é de relativo. Então, nós estaremos diante de um pronome relativo. E esse osa é de oração subordinada adjetiva. Entendeu? Então, ó, quando eu puder trocar o que por isso, eu vou ter uma oração subordinada substantiva. E observa que eu troco toda a oração. Ó, se eu der o exemplo aqui, ó. Eu quero que vocês sejam aprovados. Eu quero que vocês sejam aprovados. Observe que eu consigo trocar essa oração toda por isso, ó. Eu quero isso. Então, nós estaremos diante, nesse caso aqui, de uma oração subordinada substantiva. Mas, no caso, se eu não puder trocar a oração por isso, aí eu tento trocar por o qual, a qual, os quais ou as quais. Observa que, nesse caso, você não vai trocar toda a oração. Você não vai conseguir trocar toda a oração. Você vai conseguir trocar somente o quê? E a oração vai seguir normal, ó. Um dos avanços, os quais poderia contribuir para o aparecimento da singularidade, tá? Então, nós estaremos diante do que eu chamo de prosa, tá? E a função dessa oração vai ser de adjunto adnominal. Vai ser de adjunto adnominal. Que é o que a questão está falando aqui, ó. Observa. A questão está dizendo aqui. Letra B. Antes de se entregar... que a letra C, no caso, ó, um dos avanços que poderiam contribuir para o aparecimento da singularidade, imagina o Vince, seria uma rede de computadores se tornar consciente. Está dizendo, oração subordinada com função de adjunto adnominal. Sim, é o que a gente chama de oração subordinada adjetiva. Adjetiva, tá bom? Vamos para a próxima. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma outra questão aqui. Não sabemos que a próxima
A próxima, a letra D, ó. Não sabemos quanta informação transmitirá um carro autônomo. Muita gente pensa que as orações subordinadas substantivas, elas só podem ser iniciadas por que ou por si. Então, ó, eu quero que vocês aprendam. Eu não sei se vocês aprenderam. Mas não. As orações subordinadas, elas podem ser substantivas, elas podem ser iniciadas tanto por advérbios interrogativos, que é o caso, ó, ou que não é o caso, como pronomes interrogativos, que é o caso. E aí, eu vou conseguir trocar essa oração toda pelo isso normalmente, ó. Não sabemos isso. Não sabemos isso. Consigo trocar normalmente. Aí vai de novo, ó. Eu troquei por isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Eu vou agora analisar essa oração. E a função que tiver o isso vai levar o nome da oração. Então, não sabemos. Quem é o sujeito dessa oração é o oculto, porque é o nós. Quem sabe, sabe algo. Sabe o quê? Isso. Então, a função do isso aqui é de objeto direto. É de objeto direto. Qual vai ser o nome da oração? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Pronto. O nome da oração vai ser o nome da função do isso, tá bom? E vai ser aqui, ó, a letra E, né? Ó, letra E, ó, oração subordinada, substantiva, com função de objeto direto. Outra alternativa que eu achei bem interessante e que muita gente cairia, com certeza, é essa letra D. Observe o que é que está dizendo na letra D, ó. O usuário tem vasta capacidade de se acostumar rapidamente ao que há de bom numa novidade. E começa a perceber somente seus defeitos. Ele está dizendo que isso aqui é uma oração coordenada. O que é uma oração coordenada? É quando eu posso isolar as orações. Eu posso simplesmente dizer, ó, o usuário tem vasta capacidade de se acostumar. Pronto, é uma oração. É o que há de bom numa novidade, ó. O usuário começa a perceber somente seus defeitos. Então, eu consigo isolar as duas orações. Elas são orações independentes, tá bom? Aí, ó, ela é sindética. Por que ela é sindética? Porque ela tem a conjunção. Ela tem a conjunção. E ele está dizendo que ela é conclusiva, ó, conclusiva. Muita gente ia dizer, não, se eu tenho a presença do i, ela vai ser aditiva. Senhores, para ser aditiva, eu tenho que ter uma sequência de ações. Então, eu digo assim, ó, o garoto estuda e trabalha. Eu tenho uma soma de ações. Já aqui, se vocês observarem, ó, o usuário tem vasta capacidade de se acostumar. Portanto, eu posso trocar esse i por portanto, porque ele vai me dar uma ideia de conclusão. Logo, começa a perceber os seus defeitos, tá? Então, muita gente, com certeza, se embananaria nessa questão aqui, pensando que estaria errado conclusiva, mas não tá, porque esse i eu consigo trocar por portanto, tá bom? Quinta questão, ó, essa banca também cobra bastante a parte de conjugação verbal. É importante que vocês deem uma lida nessa parte de conjugação verbal. Ó. Talvez surja a versão digital da agorafobia, o medo de multidões e espaços abertos. E toda essa expectativa ainda se baseia em ideias e experiências em laboratórios. Atente-se para os verbos marcados. Talvez surja e baseia, né? Baseia. Talvez surja e baseia. Na possibilidade de flexionarmos esses verbos destacados no mesmo tempo. Então, ó, surja, qual é o tempo aqui? É presente do subjuntivo. Talvez surja, ó, observe. Talvez surja, me dá uma ideia de presente. Só que é uma ideia não certa, tá? Então, é subjetiva. E baseia é presente do indicativo, ó. Toda essa expectativa ainda se baseia, é um tempo certo, ela se baseia. Então, nós temos desse lado presente do subjuntivo e desse lado presente do indicativo. No mesmo tempo e modo em que estão, mas colocando na primeira pessoa do plural. A primeira pessoa do plural é o nós. Todas as pessoas do plural, todas as primeiras pessoas do plural, essa daqui é a mais fácil, ó.
terminam em mos, todas. Então, aqui, ó, talvez nós surjamos, e aqui, talvez nós nos baseamos, né? Nós nos baseamos. Então, fica a letra D. Então, talvez surjamos e talvez nos baseamos. Essa aqui é tranquilo, tá bom? Deixa eu ver o que o pessoal está falando no chat. Oração subordinada restritiva. Tranquilo, senhores? Passemos para a próxima questão. Analise a seguinte frase, ó. Um dos avanços que poderiam contribuir para o aparecimento da singularidade, imaginou Vinci, seria uma rede de computadores se tornando consciente. Quanto à transitividade, senhores, a transitividade verbal é a relação do verbo com o seu complemento. Nós temos aqui, ó, quando o verbo necessita, nós temos aqui três possibilidades de transitividade. Deixa eu colocar bem com a tela branca. Ó, nós temos três possibilidades de transitividade. Nós temos os verbos transitivos. Quando eu falo de verbo transitivo, é aquele verbo que tem objeto. Então, é o verbo que necessita de um complemento. Só que o complemento de um verbo é o objeto. Então, eu passo direto logo. Eu vou dizer que o verbo transitivo é aquele que possui um objeto. Aí, o verbo transitivo, ele pode ser direto, ele pode ser indireto e ele pode ser bitransitivo. Bi é de dois, né? Ele pode ser bitransitivo. Essa nomenclatura direta é porque do verbo para o seu complemento, eu não tenho nenhuma palavra entre eles. Então, eu não tenho nenhuma palavra de ligação, ou seja, eu não tenho nenhuma preposição. E indireto é porque vai ter essa preposição. O verbo, ele pode ser intransitivo, e observa aqui, ó. Se eu estou te dizendo que o verbo transitivo é aquele que tem objeto, o verbo intransitivo é aquele que não tem objeto. Porque muita gente vai dizer assim, o verbo transitivo, intransitivo, é aquele que possui o sentido completo. Beleza, depois eu vou chegar para ti e vou dizer assim, ó, Tainá mora. Se eu chegar para você e disser assim, ó, Tainá mora, qual é a primeira pergunta que você vai me dizer? Tainá mora onde? Só que o verbo mora é intransitivo. Ele é intransitivo. Ele vai precisar de um complemento que a gente chama de circunstancial. Ou seja, ele vai precisar de um adjunto adverbial. Ela mora onde? Ou ela mora com quem? Tá? Então, não é que o verbo intransitivo, ele sempre vai ter o sentido completo. O verbo intransitivo é aquele que é nocional, ou seja, ele me dá uma ideia de ação, mas que não tem objeto. E é exatamente isso, André. Ó. O transitivo é o que transa, ou seja, para você transar, você precisa de um complemento, não? A não ser que você esteja no banheiro isolado aí, né? Mas você precisa de um complemento, exatamente. E o verbo de ligação, como o próprio nome já diz, ele só liga. Ele liga o quê? Ligação. Ele só liga o sujeito ao seu predicativo do sujeito, tá bom? Ele só liga o sujeito ao seu predicativo do sujeito. Então, tem aqui, ó, um dos avanços que poderiam contribuir, ó, quando eu tenho uma locução verbal, que é o caso aqui, ó, locução verbal, dois verbos, com um só sujeito, ó, poderiam contribuir. Quem manda na concordância, quem manda na conjugação, quem manda na transitividade, quem manda na regência é o último verbo. Então, ó, quem contribui, contribui para algo. Quem contribui, contribui para algo. Contribui para o quê, ó? Para o aparecimento. Então, observa que entre o contribuir e o algo, eu tenho uma palavra de ligação, que é o para. Logo, eu tenho que esse verbo é transitivo indireto. Eu já elimino a letra B, eu já elimino a letra C e eu já elimino a letra D, tá? Para o aparecimento da singularidade, imaginou Vinci. Observa aqui, ó, nessa oração, imaginou Vinci, eu só tenho sujeito, que é o Vinci, né, e o verbo. Então, nessa oração aqui, eu tenho um verbo que é de ação, porque quem imagina, ele está praticando uma ação, mas eu não tenho nenhum objeto. Então, esse verbo aqui, ele é intransitivo. Ele é intransitivo. E, por último, é o verbo ser, ó. Seriam uma rede de computadores, que é um verbo de ligação. Então, ó,
eu tenho que analisar o verbo na minha oração. Porque se você pegar, por exemplo, o verbo imagina, e aí você disser assim, quem imagina, imagina algo. Imaginou o quê? Aí você vai botar, esse verbo é transitivo direto. Mas eu tenho que observar o verbo é na oração. É na oração, tá? Não fazer essa análise direta. Por exemplo, o verbo comer. O verbo comer é um verbo que, via de regra, é um verbo transitivo direto. Porque quem come, come algo. Não é isso? Quem come, come algo. Mas se eu chegar para vocês e disserem assim, ó, eu ainda não comi hoje. Eu ainda não comi hoje. Eu não tenho nenhum objeto, eu só tenho o ainda, o não e o hoje, que são todos adjuntos adverbiais. Então, esse verbo, ele é também intransitivo, tá bom? Intransitivo. Se eu pegar para você, muita gente chega para as pessoas e pergunta assim, ô Bruno, você bebe? Eu digo, não, eu não bebo. Eu não bebo. Ou seja, esse verbo ele é intransitivo, tá bom? Eu tenho que analisar na oração. Um abraço aí para minha amiga Rayane. Muito obrigado pelo elogio, viu? Então, essa questão traz como resposta a letra E. A letra E, transitivo indireto, o verbo contribuir, imaginou. Na oração, observa, é na oração, ele é intransitivo e o verbo é de ligação. O terceiro verbo, que é o verbo seria, é de ligação. Então, passemos para a nossa próxima questão. Ó, epopeia. Epopeia, simular, envolveu a difusão dos automóveis a gasolina. A palavra marcada perdeu o acento agudo para marcar os ditongos abertos, com o acordo ortográfico vigente. A palavra contém ditongo aberto e a palavra que contém ditongo aberto e continua recebendo um acento agudo a Tainá já colocou. Ó. Senhores, com o novo acordo ortográfico, houve algumas alterações. A regra que você não pode esquecer de jeito nenhum é a regra das oxítonas. Ó. Acentuam-se todas as oxítonas terminadas em A, E, O, N e NS. Na língua portuguesa, eu não preciso aprender todas as regras. Em muitos casos, eu posso aprender uma regra e fazer a oposição com a outra. Porque, ó, essa daqui é a regra das oxítonas. Qual é a regra das paroxítonas? Acentuam-se todas as paroxítonas, exceto as que terminarem em A, E, O, N e NS. É melhor eu aprender a regra das oxítonas e fazer a oposição com a regra das paroxítonas. Essa regra aqui, ó, é a das oxítonas. Observa que, com o novo acordo ortográfico, as palavras que mais perderam acento foram as palavras paroxítonas. A palavra é, ó, po, pei, a. Qual é a sílaba tônica? Pei. É a penúltima. Logo, eu tenho uma paroxítona. Ela termina em quê? Em A. Pronto, perdeu o acento. Por quê? Porque ela é um paroxítono que termina em A. Perde o acento, tá bom? Aí, ó, eu tenho aqui, o pessoal está falando que é letra C. Por que é letra C? Porque eu tenho herói. A regra do herói é a regra dos ditongos abertos. Aí, para eu lembrar, basta eu incomodar o meu concorrente. Lá na hora da sua prova, se cair uma questão que envolva ditongos abertos, você vai incomodar o seu concorrente. Você chega assim pertinho dele, ó, no ouvido dele, aí diz assim, ó, ei, ó eu, ó, lembrou, ei, ó eu. Aí já sabe, ó, todos os ditongos finais, que estiverem na última sílaba, ó, ei, oi, e el, e deixa eu apagar aqui, ei, oi, eu. Só que você observa o seguinte, ó, o Augusto aí, esse bizu, ele é para fazer você se lembrar, dos ditongos abertos. Só que quando você pronuncia ei e eu, você está fazendo a pronúncia fechada. Outro dia um aluno me perguntou por que a palavra meu era uma questão de concurso. Eu acho que era meu. Não acentua, já que está na última sílaba, ou está em sílaba monossílaba, e termina em eu.
Na realidade, os ditongos, eles são abertos. O que é um ditongo aberto? É o E e o O. Quando eu pronuncio e O, eu estou pronunciando fechado. Esse bizu é só para você se lembrar dos ditongos. E, O e Eu. Mas a pronúncia que é acentuada é o EI, o OI e o EL, como é o exemplo de herói. Outros exemplos. Réu, chapéus, corrói, tá? Então, todos esses constrói. Então, todos esses são acentuados. O bizu é bom, mas é só para você lembrar, viu? Próxima questão. No é certo, o pronome pessoal se, em. Conforme ele foi entrando na vida adulta, o e-mail foi se tornando mais presente. A presença apresenta a função de. Esse se, a função dele é de parte integrante do verbo. O que é uma parte integrante do verbo? É aquele verbo que só se conjuga com o pronome. Eu me tornei professor. Tu te tornarás GCM. Ele se tornou um bom aluno. Nós nos tornamos professores. Tá bom? Então, o verbo, ele só se conjuga com a presença da partícula, tá? Da parte do verbo. Então, é parte integrante do verbo, como o André Lima está respondendo. O André tá afiado. Muito bem, André. Nona questão, penúltima questão de hoje. Analise o anúncio elaborado por um banco, abaixo, para responder às questões 9 e 10. Essas questões aqui, até a 7ª, foram questões da Prefeitura de Pajeú, tá? Cobradas em 2023. E essa questão aqui é uma das questões, das provas mais recentes, às quais eu tive acesso, que é da Prefeitura de Colônia do Gurgueia, que foi aplicada em 2024, essa prova. Então, é uma prova bem recente, tá? Aí, em 2024, não sei se vocês lembram, mas houve muito... Essa banca, ela pegou a organização de alguns concursos, mas por conta do ano eleitoral, houve muito problema. Então, por exemplo, Caxias teve o edital suspenso, Monsenhor Gil teve o edital suspenso e também era banca Legados, e outras bancas, e outras prefeituras que tiveram problema. Nós tivemos a aplicação, no ano passado, da prova da Prefeitura de Parnaíba, pela banca Legados também, tá? Uma vaga já é minha, com fé em Deus, viu, Pedro? Então, vamos lá. Nona questão é da Prefeitura de Colônia de Gurgueia. Analise o anúncio, elaborado por um banco, abaixo para responder as questões 9 e 10. Então, aqui está dizendo, promoção, torcida premiada rumo a Paris. Se trocarmos Paris por França e viagens por melhores viagens, teremos a seguinte reescritura em conformidade com o nível de registro formal da língua. Concorra a viagens para Paris. Tá? Concorra a viagens para Paris. Aí ele está dizendo aqui, rumo à França e concorra a melhores viagens. Aqui é uma questão que envolve conhecimento de crase. E a melhor forma de você fazer isso daqui, no caso, como tem destino, é fazer aquela troca. Quem vai a, volta dá. Né? Com a crase haverá. Então, quem vai à França, volta da França. Então, rumo à França com crase. Já elimino a letra A letra C. Então, quem vai à França, volta da França. E aí, outro bizu que eu dou sempre é trocar por ao. Então, troca por um país que seja masculino. Rumo ao Cazaquistão, por exemplo. Rumo ao Japão. Então, rumo ao Japão tem a transposição de a para ao. E concorra. Aí, quem concorre a algo. Quem concorre a algo. Então, eu tenho já a presença dessa preposição a. Aí, eu troco por algum substantivo masculino. Então, ao invés de colocar viagem, coloque prêmios. Se trocar e houver a substituição de a por ao, vai ter a crase. Então, rumo à França e concorra aos melhores
prêmios. Então, como eu troquei a por aos, eu vou ter a crase também. Logo, a resposta vai ser letra D, tá? No primeiro, como é destino, eu faço aquela troca de quem vai à volta da crase A, né? E no segundo, eu faço a troca por ao. Então, e concorra aos melhores prêmios. Como eu troquei A por ao, vai haver a crase também, tá bom? E por último aqui, ó, a nossa última questão, que é uma questão que também é bastante cobrada pela banca, que é uma questão que envolve funções da linguagem. Ó, quando se trata de funções da linguagem, eu tenho que entender as partes constituintes de uma comunicação. Eu tenho os elementos da comunicação. Ó. Quais são os elementos de uma comunicação? Imagine essa nossa comunicação aqui agora. Nós estamos tendo uma comunicação. Para que ela aconteça, eu tenho que ter 6 elementos. Qual é o primeiro elemento? O emissor. Então, vamos tomar como base essa nossa aula. Eu sou o emissor, porque eu estou transmitindo uma mensagem. Pronto. Eu já tenho o segundo elemento da comunicação, que é a mensagem. Né? A mensagem é o conteúdo da comunicação. Aí eu tenho o emissor, eu tenho a mensagem e eu tenho para quem eu vou transmitir essa mensagem. No caso, eu vou ter um receptor. Eu vou ter um receptor. É a pessoa que vai receber essa minha mensagem. Tá? Então, eu já tenho 3 elementos da comunicação. Próximo. Essa comunicação, ela tem que ser feita de uma forma que eu e você entendamos. Ou seja, eu vou ter que ter um código que eu fale e que vocês compreendam. Então, esse código aqui ele vai ser um conjunto de sinais. No caso, vai ser a nossa linguagem. Qual é a linguagem que a gente está utilizando aqui? A linguagem falada, o idioma, língua portuguesa. Então, imagina que eu sou professor, imagina que eu fale português e vá falar com um chinês. Eu sou um emissor, eu tenho uma mensagem para passar para esse chinês, ele é o meu receptor, mas o código, ele não é comum. Ou seja, eu falo português e ele fala mandarim. Ele não vai conseguir me compreender, tá? Então, para que haja uma comunicação, eu tenho que ter um código, e esse código ele tem que ser entendido por mim e pelo meu receptor, ou seja, pelo emissor e pelo receptor. Pronto, eu já tenho 4 elementos da comunicação. Qual é o 5º elemento da comunicação? É por onde eu faço essa comunicação. No caso de hoje, eu faço essa comunicação pela internet. Então, eu tenho um canal, tá? Eu tenho um canal. O canal é o meio físico por onde eu faço essa comunicação. No caso, eu estou fazendo a comunicação pela internet, através aqui de um monte de aparelho que vocês não veem, mas eu tenho aqui na minha esquerda um celular, um notebook, um tablet e uma tela de computador. Então, eu tenho o canal. E, por último, eu tenho o contexto, que vai englobar tudo isso, tá? Vai englobar tudo isso. O contexto é o que vai englobar tudo isso daqui, tá? Qual é o contexto no qual nós estamos inseridos agora? Concurso público, GCM de Piripiri. Esse é o contexto. Vai surgir por fora dessa estrutura de comunicação o que a gente chama de ruído. O que é ruído? É quando eu tenho alguma interferência na comunicação. Então, esses são os elementos da comunicação e as funções da linguagem, elas são o foco. Todas as vezes que eu produzo algum texto, eu tenho um foco em algum desses elementos, tá bom? No caso da questão, o foco dela é o que a gente chama de conativa ou apelativa. O que é? Quando é que acontece a função conativa ou apelativa? São 2 nomes para a mesma função. É quando eu tenho como foco o receptor. O receptor. Então, quando é que eu tenho como foco o receptor? Quando eu quero convencer ele de algo. Percebam que, no caso aqui, ó, o meu foco é uma publicidade. Então, ó, eu estou tentando te convencer a usar o cartão Visa. Por que eu vou te convencer? Porque se você usar, você vai concorrer a viagens a Paris. Então, no caso aqui, eu tenho uma mensagem publicitária e tem como foco o meu receptor. O nome dessa função é o que a gente chama de função
conativa ou apelativa. O foco dela é no receptor e vai predominar, se você observar, a segunda pessoa. A segunda pessoa é o tu. Observa aqui, ó, como predomina a segunda pessoa, ó. Torcida premiada rumo a Paris. Concorra, ó, o verbo aqui, concorra, ó. Tu concorra, né? Tá no imperativo. Tu concorra. Então, predomina a segunda pessoa. Qual é a outra característica também da função apelativa? Ó, verbos no imperativo, concorra. Então, a resposta para essa nossa última questão é conativa ou apelativa. E eu tenho aqui a tentativa de persuasão. Eu tenho uma tentativa de te convencer a comprar algo, a adquirir algo ou a fazer algo, tá? Então, a resposta dessa nossa última questão aqui é apelativa. Poderia ser apelativa ou poderia ser também conativa. Qualquer uma das duas que estivessem aqui estariam corretas, tá bom? Encerramos aqui essas nossas 10 questões. Espero ter contribuído com os senhores nesse... Deixa eu voltar aqui. Espero ter contribuído com os senhores nesse processo de aprendizado, tá? Nós teremos a nossa prova da GCM de Piripiri no próximo domingo. Para quem quiser mais aulas relacionadas à banca legados, eu tenho um curso só de resolução de questões, com 30 questões, com 30 aulas só de resolução de questões. Eu vou disponibilizar esse material no grupo, tá? Para quem quiser depois. Eu vou deixar o meu contato aqui, ó, no chat, para que vocês entrem em contato comigo depois, para eu adicionar ao grupo ou para enviar também esse material, tá bom?